O livro, Iracema, escrito por José de Alencar e publicado em 1865, é um clássico da literatura brasileira e uma das obras mais importantes da nossa história. O romance histórico retrata a relação entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses no Nordeste brasileiro no século XVII, além de explorar temas como a formação da identidade nacional, o choque cultural, a preservação da cultura indígena e a luta pela posse da terra. Para quem está se preparando para o Enem e outros vestibulares, é importante conhecer a obra e seus principais temas, já que ela é frequentemente cobrada nas provas. A seguir, vamos explorar mais profundamente os temas presentes em Iracema. 1. Choque cultural entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses. Um dos temas mais marcantes de Iracema é o choque cultural entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses. A narrativa retrata as diferenças culturais e linguísticas que separam as duas culturas, além dos preconceitos e conflitos que surgem em decorrência dessas diferenças. Um trecho que ilustra bem essa questão é o seguinte. O guerreiro olhava admirado as pompas do novo rei. A larga capa, as espessas barbas, o altivo porte, tudo o impressionava. Mas quando o moço príncipe falou, então um assombro e um terror estranhos lhe encheram a alma. As palavras eram em língua estranha, e como em voz de Deus. O verbo sonoro, as frases graves, o heróico estilo, tudo lhe parecia inacessível ao entendimento humano. 2. Relação entre Martim e Iracema, simbolizando o encontro entre as culturas indígena e europeia. Outro tema importante em Iracema é a relação entre Martim e Iracema, que simboliza o encontro entre as culturas indígena e europeia. A relação dos dois personagens é marcada por conflitos e preconceitos, mas também por um amor sincero que tenta superar as diferenças culturais. Um trecho que ilustra bem essa questão é o seguinte. Era a donzela Iracema. Martim estremeceu. O rubor do rosto denunciou a atração irresistível daquela beleza selvagem. Iracema estendeu ao guerreiro a mão trêmula e amorosa. Ele apertou-a com efusão. As mãos se fundiram, os olhos se encontraram. Um amor eterno nasceu ali. 3. Posse da terra e exploração dos recursos naturais pelos portugueses, levando à destruição de culturas indígenas e à perda de suas terras ancestrais. Outro tema abordado em Iracema é a posse da terra e a exploração dos recursos naturais pelos portugueses, que levou à destruição de muitas culturas indígenas e à perda de suas terras ancestrais. A narrativa mostra como os portugueses buscavam conquistar o território brasileiro e extrair seus recursos naturais, sem se importar com a cultura e a vida dos povos indígenas que habitavam a região. Um trecho que ilustra bem essa questão é o seguinte. Deus colocou as maravilhas da terra em proveito comum dos homens e não para serem destruídas. Mas o homem em sua cobiça vê somente o interesse particular e não o bem geral. 4. Preservação da cultura indígena e valorização da história e tradições dos povos originários do Brasil. Por fim, Iracema também aborda a preservação da cultura indígena e a valorização da história e tradições dos povos originários do Brasil. A narrativa mostra como a cultura indígena é rica e diversa, e como é importante preservá-la para manter viva a identidade e a história dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores. Um trecho que ilustra bem essa questão é o seguinte. O índio é um filho da natureza, e tudo que dela provém é sagrado para ele. Suas tradições, suas lendas, seus costumes são preciosidades que só a ele pertencem. São a história de sua raça, são as impressões da mão de Deus em sua alma. Conclusão. Iracema é uma obra literária que, além de sua importância histórica e cultural, possui temas universais que se mantêm relevantes até os dias de hoje. A obra é um convite à reflexão sobre a relação entre as culturas, a posse da terra e a preservação da cultura indígena, e sua leitura é fundamental para quem busca uma compreensão mais profunda da história e da identidade brasileira. Para quem tem interesse em conhecer mais sobre a obra, o audiobook completo pode ser encontrado no canal Ouvindo Livros. Recursos literários de Iracema. Iracema é uma obra do movimento literário do romantismo, caracterizado pelo subjetivismo, exaltação da natureza e da emotividade. Assim, a obra utiliza diversos recursos literários típicos desse movimento. Alguns exemplos são
Lirismo. A obra apresenta uma linguagem poética e emotiva, que exalta a natureza e as emoções dos personagens. 2. Descrição da natureza. A natureza é um elemento muito presente na obra, sendo descrita com riqueza de detalhes e utilizada como metáfora para os sentimentos dos personagens. 3. Nacionalismo. Iracema é uma obra que exalta a cultura indígena e a identidade brasileira, o que pode ser visto em diversos trechos do livro. 4. Uso de símbolos. Há diversos símbolos presentes na obra, como a jurema, a mandioca e o cajueiro, que representam elementos da cultura indígena e da natureza brasileira. 5. Figuras de linguagem. A obra faz uso de diversas figuras de linguagem, como metáforas, comparações, personificação, entre outras. 6. Regionalismo. A obra utiliza uma linguagem regionalista, com o uso de expressões e palavras típicas do vocabulário nordestino, o que contribui para a ambientação da história no contexto histórico-cultural da época. Esses são apenas alguns exemplos dos recursos literários presentes em Iracema, que contribuem para a construção da narrativa e para a caracterização dos personagens. Personagens. 1. Iracema. A personagem Iracema é a protagonista da obra literária, Iracema, e representa um importante aspecto da cultura indígena brasileira. Ela é uma jovem índia da tribo Tabajara, descrita como uma mulher de beleza exótica, com pele morena e cabelos negros, além de ser considerada a Virgem dos Lábios de Mel. Além de sua beleza física, Iracema é uma personagem complexa, que simboliza a cultura e a tradição dos povos indígenas. Ela é descrita como uma mulher forte e corajosa, que luta pela sua tribo e pelos seus valores, mesmo em meio às dificuldades impostas pelos colonizadores europeus. Ao longo da história, Iracema é apresentada como uma personagem que representa a resistência dos povos indígenas à invasão e à imposição da cultura europeia. Outro aspecto importante da personagem Iracema é seu papel na história de amor com Martim, um colonizador português. Essa relação simboliza o conflito entre as culturas indígena e europeia, e a busca por uma identidade comum entre elas. Iracema é apresentada como uma personagem que se apaixona por Martim, mesmo sabendo que isso pode representar a traição de sua própria tribo e sua cultura. A relação entre Iracema e Martim é conturbada e difícil, mas também representa a possibilidade de um diálogo e uma convivência pacífica entre as culturas. Em resumo, a personagem Iracema representa a cultura e a tradição dos povos indígenas brasileiros, sua resistência à invasão dos colonizadores europeus e a possibilidade de um diálogo e uma convivência pacífica entre as culturas. Além disso, ela é uma personagem complexa e multifacetada, que simboliza a luta pelo amor, pela identidade e pela liberdade. 2. Martim Soares Moreno. O personagem Martim Soares Moreno é um dos protagonistas da obra literária, Iracema, e representa um importante aspecto da colonização portuguesa no Brasil. Ele é um jovem colonizador português, descrito como um homem de grande coragem e beleza, que chega ao território indígena em busca de novas oportunidades e aventuras. Martim é apresentado como um personagem que representa a conquista e a imposição da cultura europeia sobre os povos indígenas. Ele é retratado como um homem que se encanta pela beleza exótica de Iracema e que tenta, a todo custo, conquistá-la e levá-la consigo para a cidade de Fortaleza, onde pretende se estabelecer. Ao longo da história, Martim vive um conflito interno entre seu amor por Iracema e sua lealdade à sua própria cultura e às suas raízes portuguesas. Sua relação com Iracema simboliza o choque entre duas culturas e a dificuldade de construir uma convivência pacífica entre elas. Porém, Martim também representa a possibilidade de uma identidade híbrida e mista entre as culturas indígena e europeia. Ele se apaixona por Iracema e tenta compreender sua cultura e seus valores, além de estabelecer uma relação de diálogo e compreensão com os povos indígenas. Em resumo, o personagem Martim Soares Moreno representa a colonização portuguesa no Brasil, sua imposição sobre os povos indígenas e o conflito entre duas culturas diferentes. Além disso, ele simboliza a possibilidade de uma identidade híbrida e mista entre as culturas, bem como a busca por um diálogo e uma convivência pacífica entre elas. 3. Poti.
O personagem Poti é um dos personagens secundários da obra literária Iracema, e representa a relação entre os povos indígenas brasileiros e os colonizadores portugueses. Ele é um guerreiro da tribo Pitiguara, aliado dos Tabajaras, e se apresenta como um personagem de grande coragem e lealdade. Poti é apresentado como um personagem que simboliza a possibilidade de uma convivência pacífica entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses. Ele é um personagem que busca o diálogo e a compreensão entre as culturas, ao contrário de seu irmão, Irapuã, que representa a hostilidade e a violência. Ao longo da história, Poti se aproxima de Martim, o colonizador português, e estabelece uma relação de amizade e confiança com ele. Essa relação simboliza a possibilidade de um entendimento entre os povos indígenas e os colonizadores portugueses, bem como a busca por uma convivência pacífica e justa entre eles. Outro aspecto importante do personagem Poti é seu papel como conselheiro de Iracema. Ele aconselha a protagonista a tomar decisões importantes que afetam tanto sua vida quanto a vida de sua tribo, e representa uma figura importante na defesa dos valores e da cultura dos povos indígenas. Em resumo, o personagem Poti representa a possibilidade de uma convivência pacífica e justa entre os povos indígenas brasileiros e os colonizadores portugueses. Além disso, ele simboliza a busca por um diálogo e uma compreensão entre as culturas, bem como a defesa dos valores e da cultura dos povos indígenas. 4. Araquém. O personagem Araquém é um dos personagens secundários da obra literária Iracema, e representa a figura do pajé, o líder espiritual e cultural da tribo Tabajara. Ele é descrito como um homem sábio e misterioso, detentor do conhecimento e dos segredos da natureza e dos espíritos. Araquém é apresentado como um personagem que simboliza a resistência e a preservação da cultura e dos valores dos povos indígenas. Ele é um personagem que se preocupa com a preservação da natureza e com a defesa dos interesses de sua tribo, e representa uma figura importante na manutenção da identidade cultural dos povos indígenas. Ao longo da história, Araquém se apresenta como um personagem que tem um profundo conhecimento da natureza e dos elementos que a compõem. Ele é responsável por curar os doentes, interpretar os sonhos e orientar as decisões importantes da tribo. Sua figura representa a conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual, e sua sabedoria é respeitada por todos. Outro aspecto importante do personagem Araquém é seu papel como guardião dos segredos e das tradições dos povos indígenas. Ele representa a resistência contra a imposição da cultura europeia sobre os povos indígenas, e simboliza a luta pela preservação da cultura e da identidade dos povos nativos do Brasil. Em resumo, o personagem Araquém representa a figura do pajé, o líder espiritual e cultural da tribo Tabajara. Ele simboliza a resistência e a preservação da cultura e dos valores dos povos indígenas, e representa uma figura importante na manutenção da identidade cultural dos povos nativos do Brasil. Além disso, ele representa a conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual, e a luta pela preservação da cultura e da identidade dos povos nativos contra a imposição da cultura europeia. Todos esses personagens são importantes para a história de Iracema, porque representam aspectos diferentes da relação entre as culturas indígena e europeia. Iracema e Poti representam a cultura indígena e sua resistência à invasão dos colonizadores, enquanto Martim representa a cultura europeia e sua tentativa de se estabelecer no Brasil. Araquém, por sua vez, representa a espiritualidade e a sabedoria dos povos indígenas, e é responsável por mostrar ao leitor a riqueza da cultura tabajara. A história de amor entre Iracema e Martim é importante porque simboliza a possibilidade de uma identidade comum entre as culturas. Embora a relação entre eles seja difícil e conturbada, é por meio desse amor que os personagens tentam superar as diferenças culturais e encontrar um caminho para a convivência pacífica entre as culturas. Em resumo, todos os personagens de Iracema são importantes para a obra porque representam diferentes aspectos da relação entre as culturas indígena e europeia. Através deles, o autor consegue explorar questões importantes como a resistência dos povos indígenas, a imposição da cultura europeia e a possibilidade de uma identidade comum entre as culturas. Qual a importância de Iracema para vestibulares e Enem? A obra literária Iracema é um romance escrito por José de Alencar em 1865 e é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira.
A obra é um marco do romantismo brasileiro e trata da história de amor entre a indígena Iracema e o colonizador português Martim. Para o Enem, a obra Iracema é um dos possíveis temas de leitura obrigatória na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Isso significa que o Enem pode cobrar questões relacionadas à obra em sua prova de redação, além de ser uma opção de leitura para a realização da prova de literatura. Abaixo, listo alguns exemplos. Em 2013, a prova de linguagens e códigos trouxe um trecho de Iracema para análise, relacionando-o ao movimento literário do romantismo. Em 2016, a prova de literatura brasileira trouxe uma questão sobre as características do herói romântico, tendo como base a personagem Martim, protagonista de Iracema. Em 2018, a prova de linguagens e códigos trouxe um trecho de Iracema para análise, relacionando-o ao uso de recursos literários como a metáfora. Em 2020, a prova de linguagens e códigos trouxe um trecho de Iracema para análise, relacionando-o à construção de identidades sociais. Vale lembrar que o Enem pode abordar a obra de diversas formas em suas questões, seja relacionando-a a movimentos literários, personagens, recursos literários ou temas contemporâneos. Por isso, é importante que os estudantes estejam familiarizados com a obra para poderem fazer uma boa análise e interpretação dos textos apresentados na prova. Além disso, Iracema é um importante registro histórico da época em que foi escrita, retratando a relação entre indígenas e colonizadores na formação da identidade brasileira. A obra também aborda questões de identidade, pertencimento e preconceito, o que pode ser utilizado para a discussão de temas contemporâneos em redações do Enem.